E a gente vai começar o programa falando sobre um acidente horrível. Um acidente não, um crime de trânsito. Que matou Isaac Filho, muito conhecido. Inclusive, ele tem um Instagram chamado Isaac Cel, que tem mais de 30 mil pessoas. Ele é querido demais na cidade, evangélico. Ele, que inclusive, passou por uma situação terrível. Anteontem, teve a loja invadida por criminosos. A loja dele fica dentro da Igreja Assembleia de Deus, lá em Jaguaribe. Daí ele escapou dos criminosos, porém, de um outro criminoso, ele não conseguiu escapar. Que foi o homem que dirigia este carro. E sabe como é que ele estava? Com sintomas de embriaguez, e o bafômetro constatou que ele havia bebido. Enfim, vamos chamar a matéria sobre esse caso, que é triste, que chama a atenção de muita gente. Primeiro eu vou chamar a Everton Corrêa, que tem informações ao vivo, direto da torre, onde esse assassinato aconteceu, porque isso não é um acidente, não, isso é um crime, e um crime muito bárbaro. Everton Corrêa, pois não, bom dia. Isso mesmo, Jace. Se a gente já tem a constatação, né, que o homem, o idoso de 70 anos que dirigiu o veículo, que acabou atingindo o Isaac Filho aqui nesse cruzamento que fica no bairro da Torre, a gente já pode sim tratar como crime de trânsito o que aconteceu, né? Vou até afastar um pouquinho aqui para o Azar Pacheco mostrar para a gente exatamente o cruzamento que fica na Rui Barbosa, na Torre, né, pertinho da Nossa Senhora de Fátima, que fica um pouquinho mais lá na frente. Foi exatamente aqui nesse trecho onde aconteceu a batida ou o crime de trânsito. Quem estava circulando aqui na Rui Barbosa, no sentido bairro, sentido voltando ali para Pedro II, que fica lá no final, era o idoso de 70 anos. Ele estava no carro, teria ido em busca de uma marmita, segundo ele, mas tinha assim, ingerido bebida alcoólica, e quem comprovou isso foi a guarnição que estava aqui presente e fez o teste de bafômetro. Foi algo que revoltou muita gente que estava por aqui. Ele chegou a conversar com algumas pessoas, disse mesmo que tinha saído no carro e mostrava ali sinais de embriaguez. Dentro do exame, então, com o exame ficou comprovado o que aconteceu. O Isaac, ele seguia no sentido o contrário. E no momento em que esse idoso pegou essa via para a esquerda, que tentou fazer essa conversão à esquerda, aí foi que aconteceu o acidente. Quem viu as imagens do acidente fica chocado de fato. E outra coisa que chama muita atenção, outro ponto, como você mesmo destacou, é que no caminho do Isaac, de 22 anos, os criminosos cruzaram duas vezes, a gente pode dizer assim. Duas situações tristes, lamentáveis, cruzaram o caminho dele em pouco tempo. A gente chegou a mostrar aqui na TV ontem mesmo um assalto a uma loja que era do Isaac, a Isaac Cel, que ficava em um lugar anexo ali à Igreja Assembleia de Deus, a principal igreja da Assembleia de Deus, que fica lá em Jaguaribe. Um caso triste, ele já estava passando por um momento, uma situação extremamente complicada, triste por ter sido assaltado, a loja dele foi roubada, ele teve um prejuízo grande por lá. Logo no outro dia, acontece esse acidente que leva a vida do Isaac, de 22 anos, e deixa esposa e 2 filhos. Vamos conferir na matéria a ligação dessas duas situações que o Isaac viveu. A gente, inclusive, mostrou, a gente noticiou aqui na TV Tambaú ontem. O acidente aconteceu na Avenida Rui Barbosa, no bairro da Torre, em João Pessoa. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram quando o motorista fez uma conversão à esquerda. Nesse momento, colidiu com o motociclista, que morreu na hora. O motorista do veículo permaneceu no local após o acidente. Como estava com sintomas de embriaguez, foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,74 miligramas de álcool, caracterizando crime de trânsito, e foi encaminhado para a central de polícia. O idoso informou que teria saído de casa para comprar uma quentinha, encontrado alguns amigos e tomado algumas cervejas. E quando voltava para casa, o acidente aconteceu. E aqui na central de polícia, ele foi ouvido pelo delegado plantonista, que decretou prisão em flagrante por homicídio ao volante sob efeito de álcool. Ele deve continuar preso aqui na carcerária
carceragem da Central de Polícia até passar por audiência de custódia. O motociclista que morreu na colisão se tratava do empresário Isaac Filho, de 22 anos de idade. A loja dele tinha sido assaltada no dia anterior. E horas antes do acidente, ele publicou um vídeo agradecendo ao apoio após o assalto. Podem ficar tranquilos que eu vou responder a todos, viu? Estamos voltando ao normal, à normalidade. Deus está no controle, vamos que vamos. Isaac deixou esposa e 2 filhos. O corpo do Isaac segue lá na gerência do GEMOL, no IPC, que fica lá no Cristo Redentor. Ainda não foi liberado para as últimas homenagens. Essas últimas homenagens, inclusive, tem previsão de acontecer hoje à tarde. Vale lembrar que o Isaac é neto de um dos maiores líderes da Assembleia de Deus, que fica lá em Jaguaribe, que é o pastor Zé Carlos de Lima. E, além disso, ele deixa a família, deixa a esposa e os 2 filhos. O homem de 70 anos que estava aqui no acidente, que bateu na moto do Isaac, segue preso na carceragem da Polícia Civil. Antes de encerrar essa entrada ao vivo, a gente vai mostrar aqui um pouco mais sobre o trânsito. Vamos casar para a gente mostrar. Cuidado até aqui com essa parte. Aqui, para quem está vindo, igual esse carro branco está vindo aqui, esse era o sentido do homem de 70 anos que estava no veículo. Não é proibido entrar nessa rua à esquerda, né? Para quem está vindo nesse sentido que o idoso estava. Não é. Agora sim, claro que é necessário ligar a seta para poder ter acesso a essa rua. E isso, segundo testemunhas, não aconteceu. Quando se ingere bebida alcoólica e se assume o risco automaticamente ao estar no volante tendo ingerido bebida alcoólica, já é comprovado, diferentes estudos mostram que os reflexos eles não são os mesmos. E isso pode ter sido a causa do que aconteceu aqui. Aqui tanto pode fazer a entrada direita ou à esquerda. Ele fez essa entrada, mas exatamente no momento em que do outro lado, igual essa moto está vindo aí, ó, o Isaac vinha nesse sentido e foi surpreendido exatamente nesse ponto. 2 situações envolvendo crime. Um crime de trânsito num dia, um crime de roubo de celulares no outro. Essas 2 situações cruzaram o caminho do Isaac, de 22 anos. Uma pessoa extremamente querida. Nas redes sociais do Isaac hoje, se você abrir lá, vai conferir que tem milhares de mensagens, de amigos, de pessoas inclusive que nem conheciam o Isaac, mas ele era muito conhecido também nas redes sociais por divulgar os produtos dele lá, de maneira sempre muito animado, sempre pra cima. Inclusive um vídeo que ele gravou ontem, ele falava, tô triste com a questão do roubo dos celulares, teve essa questão toda de danos materiais, mas com fé em Deus a gente vai sair dessa, vamos vencer. Ele ficou inclusive até um pouco mais satisfeito ao saber que a polícia agiu rápido ontem e conseguiu recuperar todos os celulares que foram retirados lá da loja, mas infelizmente logo depois à tarde de ontem aconteceu esse crime de trânsito, se pode ser dito assim, essa situação que levou a vida do Isaac de 22 anos. Já se a gente vai acompanhar tudo isso de perto e a gente traz mais detalhes durante a programação, a gente quer acompanhar esse caso com certeza de perto. Volto contigo. Infelizmente, nós não estamos mostrando o rosto dele. Não é uma decisão minha, porque eu não gosto de fazer jornalismo com medo. Por mim, estava mostrando o rosto dele, porque ele é um criminoso. Todo aquele que comete um crime é um criminoso. E isso aí não foi um acidente, foi um crime de trânsito, porque ele estava com a cara cheia de cachaça, bêbado, dirigindo, irresponsável e matou alguém. Responsável, que estava trabalhando, um homem de bem, alguém que não bebia, alguém que vivia obedecendo aos preceitos de Deus. E infelizmente, acabou morrendo vítima de alguém que não tem responsabilidade nem compromisso com nada. Mas é um idoso, tem 70 anos, a gente tem que respeitar, Infelizmente, o pior de tudo nessa história é que ele já tem 70 anos, ele vai ser preso em flagrante, já foi preso em flagrante. Porém, não vai permanecer preso muito tempo por conta da idade. Tem a questão da idade da prisão no Brasil, aí tem a questão de saúde, tem toda uma questão que favorece. Infelizmente, eu quero me solidarizar primeiro com o pastor José Carlos de Lima, um dos maiores líderes religiosos dessa Paraíba, um homem de bem,
trabalhador. Esse menino é neto dele, foi criado dentro do Evangelho, obedecendo aos preceitos da Bíblia e entendendo o que é certo e o que é errado. Mas, infelizmente, nem todo mundo é assim. E tá aí, 70 anos, sabe que não podia beber e dirigir, mas estava... Ah, não, eu fui comprar uma quentinha porque eu tô tomando umas cervejas. Sinceramente, gente, é revoltante. Você imagina a dor da família do pastor José Carlos de Lima. Você imagina a dor e o desespero de uma família que perde um jovem de 22 anos com um futuro promissor, já um empresário de sucesso, com filhos, com esposa, e que foi criado e permanecia nos preceitos do Evangelho. Triste, né? Lamentável. Eu sei que deve ter alguém da família do idoso me assistindo e porventura deve estar me criticando ou com raiva de mim. Agora, deixa eu pedir a você, se ponha no lugar da família de Isaac. Se ponha só um pouquinho no lugar da família dele. Se fosse o idoso que estivesse caminhando numa faixa de pedestre e Isaac viesse com motocicleta e batesse de forma irresponsável, o que é que vocês pensariam? A gente tem que se colocar no lugar um do outro, não é? Tá aí. E eu espero, sinceramente, que esse homem fique muito tempo na cadeia. Muito tempo. Não vai trazer a vida de Isaac de volta, mas vai pelo menos trazer a sensação de justiça.